Gente, olha só, o assunto agora parece meio sério, mas a gente vai falar de mudanças. A vida é uma metamorfose ambulante, já dizia Raul Seixas, né? E tudo muda mesmo, até as relações. Ainda bem. Já parou para pensar se a gente vivesse como na Idade Média, por exemplo? Sabia que naquela época, quando acontecia um casamento, o senhor feudal tinha o direito de passar a primeira noite com a noiva recém-casada? É... chato isso, né? Mas curiosidades à parte, como será que essas mudanças estão afetando o nosso comportamento hoje? Com as revoluções sexuais, tecnologias novas formas de amar. Eu converso sobre isso agora com o psicólogo, conselheiro e terapeuta sexual Marcos Santos. Marcos, seja bem-vindo. Muitas dúvidas? Obrigado, boa tarde aos nossos telespectadores. Eu imagino que sim, né? Bastante. Sim. Essas mudanças eu acho que fazem parte e vão continuar sempre mudando. Eu quero saber que revoluções sexuais, a gente pode citar uma que é a pílula anticoncepcional, que foi, né, bastante, mas que outras você pode citar que tenham transformado a nossa vida? Perfeito. Eu acompanho o processo de revolução sexual paralelo à revolução industrial, que é importante de cada nova tecnologia, cada novo comportamento que se manifesta culturalmente, gera uma mudança no comportamento das relações, né? Então, por exemplo, se pegar século XIX, a invenção da máquina a vapor, a descoberta do petróleo, gerou a produção do látex, que permitiu a camisinha em massa. Isso já mudou totalmente o cenário das relações sexuais. A pílula, de fato, foi a grande revolução sexual do século passado, que permitiu à mulher se empoderar das suas decisões de escolha de querer ter filhos ou não, inclusive de querer ou não ter um relacionamento fixo, né, um casamento, uma nova forma de se aproximar dos homens, né? Isso gerou uma série de repercussões curiosas que, principalmente, culminou na aversão em alguns aspectos do homem olhar para a mulher e se sentir ameaçado, né? E principalmente nas disfunções. Mas, por exemplo, agora, no tempo presente, é que a gente consegue ver o resultado de tudo aquilo e a tendência daqui para frente, o que vai gerar nos comportamentos, né? Se a geração passada não sabia lidar com a mulher mais empoderada e ativa, a geração presente está se adaptando e aprendendo sobre isso. E a geração futura vai lidar muito melhor, porque vai ser natural e culturalmente aceita essa posição. Então, acho que a mulher é papel ativo em toda a revolução afetiva sexual, porque é do século passado que acontece essa grande mudança, né, comportamental. O homem acaba tendo que se adaptar, obrigatoriamente, não tem outra saída. Claro. Né? E daqui para frente a gente vai ver muitas outras questões que vão abordar esse processo também. E para a gente ver que tudo é adaptação, né? Óbvio que é diferente, a gente fica um pouco reticente, mas a gente vai aprendendo e vai se adaptando. Vamos falar de outras coisas aqui também. Como é que está a sexualidade hoje? Talvez em termos de estarmos mais expostos, será que isso afeta? De certa maneira, o sexo ele parece que está mais explícito, né? Porque a gente vê a tecnologia muitas vezes com um olhar de temor, mas a tecnologia é uma ferramenta. Então, quando a pessoa se expõe, a gente percebe que os sites de relacionamento, o canal virtual, permite essa exposição, é muitas vezes por uma falta de educação sexual mínima, que seria compreender as consequências do seu ato. Então, superexposição, os vídeos amadores, o sexting, todos os movimentos que acontecem agora, só mostram que a gente não aprendeu a lidar ainda com a tecnologia. A tecnologia é moderna demais para o nosso aprendizado, inclusive, né? Nós temos dificuldade de lidar com tanta informação e com tantas ferramentas. Eu acho que as pessoas vão aprender um processo aí que eu considero uma educação básica sobre sexualidade, que se passa pela internet também. Educação e saúde sexual hoje, toda demanda pode ser atendida pela internet. A pessoa pode se autoeducar. Então, não espere muito da sua família, da escola, porque esses processos vão demorar muito a se sustentar, né? A informação está na palma da mão, já não é mais desculpa, né? Uhum. Exatamente. Ou seja, se você ficar esperando para ter aquela conversa com pai e mãe, não precisa mais. Você pode se informar. Dúvidas você tira com alguém que tá mais, que você tem mais abertura para conversar, mas aí não precisa esperar também. Isso facilita, mas a demanda na saúde, isso exige um outro olhar, por exemplo, como tratar jovens e adultos que de repente até começam uma vida sexual antes ou diferente porque estão com essas informações em mãos? Existe um mito de que supostamente o jovem com a internet iniciaria a sua vida sexual mais cedo. É mito? Na prática não, porque nossos pais e avós começaram muito mais cedo sem ter tecnologia nenhuma de informação. Os casais começavam muito cedo a terem filhos e eram obrigados a se casar, né? Hoje a vantagem seria talvez que não existe mais essa obrigação, ou pelo menos culturalmente é aceito que as pessoas não se casem tão cedo por obrigação, não tenham filhos por obrigação, manifestem seu desejo sexual e suas vontades posicionando-se inclusive na internet, que é o canal principal hoje para se comunicar, né? E eu vejo que a vantagem, por exemplo, na educação e saúde sexual pela internet é justamente a pessoa poder avaliar
parâmetros, ter origens, ter fonte de informações até confiáveis, porque todos os mecanismos públicos, né, governo federal, tendem a suprir pela internet, né? Antigamente a gente só tinha o postinho de saúde, né, para botar a camisinha na mão do cidadão e olhe lá com dificuldade, né? Hoje a pessoa consegue comprar o que ela quer pela internet, consegue consumir aspectos do que a gente vai chamar de indústria do sexo, né? Produtos sexuais, sex shop, serviços sexuais, tudo que a gente possa imaginar hoje passa por esse mecanismo aí que a gente vê como a tecnologia principal, que é a internet, né? Ou seja, tudo pode acontecer sem ninguém saber e você se informar e ser feliz também. E como é que você avalia o futuro do sexo a partir de tudo isso, a partir dessas informações, esse acesso, tantas ferramentas também que nos ajudam a relacionar, como seja para encontros, sites? Pois é, eu gosto de separar muitas vezes a vida afetiva da vida sexual para entender como funcionam os aplicativos, né, que são talvez a tendência maior. Começou com os sites de relacionamento, sim, né, quem lembra lá do site Par Perfeito, Chat do UOL e Terra, que eram os primeiros canais mais avançados, né, e chegou nesse momento que os aplicativos são a tendência maior. O que significa isso, né? Ter um aplicativo que te gera um encontro instantâneo, que te gera inclusive um contato só sexual, que é o que eu separo, que é quase como se fosse um menu self-service, né? Então eu pego o mesmo sistema do iFood para colocar com outras práticas que seriam as sexuais, que é tudo na palma da mão, a um clique e a livre escolha. Então a pessoa poder escolher a sua parceria, inclusive sem a responsabilidade do dia seguinte, né? Sim. É saber que se ela quer só prazer, eu acho que nesse papel a mulher se destaca, porque ela vai utilizando inclusive os recursos a seu favor, né? Mas eu avanço mais para pensar os aplicativos do momento, né? Que são tendenciosos, sim, né? Como o Tinder, né? Sim. Porque aqui no Brasil tem gente que acredita que o Tinder é para fazer amigos. Na verdade, não é. As pessoas estão usando para buscar sexo, né? Tô vendo que o Marcos vai ter que voltar. Querido, vamos bater mais papo sobre isso? Com Pode tempo, ser? com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas a gente volta a falar disso. Tudo bem. Eu convido a conhecer no meu trabalho no conselheirosexual.com, que eu falo muito disso. E o futurodosexo.com é o canal em que colunistas da sexualidade falam sobre esse tema à vontade. Marcos, obrigada. Até uma próxima. Obrigado a vocês também.